Irmão, mesmo assentado, vou convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo de 1 a 11. Hoje nós vamos trabalhar em dois textos bíblicos. Primeiro, Marcos, capítulo 11, os versos de 1 a 11, que é a introdução da mensagem desta noite. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o verso 11. Vamos ler todos juntos esses versos? Todos encontraram? Vamos lá então. Quando se aproximar junto ao monte, enviou Jesus dois dos seus discípulos, e disse: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Despedei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor recebei, e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aqui, irmãos. Meus irmãos, na semana que antecedeu a crucificação de Cristo, Jesus se dirigiu a Jerusalém. Ao aproximar-se da cidade, Jesus mandou dois dos seus discípulos para um povoado onde encontraria um jumentinho. Ao entrar na cidade, montado num jumento, Jesus foi seguido por uma grande procissão. As pessoas colocavam seus mantos e ramos de palmeiras sobre o chão, formando uma espécie de tapete vermelho para Jesus entrar. E o povo então começou a clamar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana significa: por favor, salva-me. Essas pessoas que estavam clamando Hosana estavam usando as palavras do Salmo 118, dos versos 24 a 26. Mas a notícia se espalhou por toda a cidade e todos ouviram que o Salvador tinha chegado. Desta forma, meus irmãos, Jesus cumpriu a promessa escrita lá no texto que nós lemos na liturgia, de Zacarias capítulo 9, versículo 9, onde o texto diz: o rei entraria na cidade montado num jumentinho. Este episódio, meus irmãos, ficou conhecido como a entrada triunfal. E essa história que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 11, ele é narrado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o interessante, meus irmãos, que essa história, a entrada triunfal de Jesus, aconteceu num domingo.
calendário litúrgico, esse domingo é conhecido como o Dia de Ramos. Mas no versículo 12 de Marcos, capítulo 11, diz que no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, a segunda-feira se inicia a Semana da Paixão, a última semana de Jesus. Jesus e seus discípulos foram para Jerusalém e entraram no templo. E Jesus passou então a expulsar os cambistas, porque estavam fazendo da casa de oração um lugar de negócio. Uma prática desonesta que levou Jesus a chamar aqueles cambistas de covil de salteadores. A palavra salteadores é a palavra grega lestes, onde vem a palavra ladrão. Mas a semana, meus irmãos, avança. E agora eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, lá no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ler os versos de 1 a 3. Se em Marcos capítulo 11, o texto narra para nós a entrada triunfal de Jesus que aconteceu no domingo. Esse sermão pregado por Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14, que começa justamente aí nesse capítulo e termina no capítulo 16, capítulo 16, versículo 33. Este sermão de Jesus, João capítulo 14, ele se deu numa quinta-feira. Ou seja, uma quinta-feira, e na sexta-feira Jesus ele é traído, ele é abandonado, ele é preso e morto numa cruz. Irmãos, os discípulos de Jesus estavam angustiados, estavam aflitos, estavam agoniados, estavam preocupados. Está chegando a hora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morrer por você, morrer por mim, morrer pelos eleitos. João capítulo 14 nos ensina o quê? Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Jesus é o caminho pelo qual vocês devem andar. A verdade no qual vocês devem crer, e a vida na qual vocês devem pôr sua esperança, como o louvor que nós cantamos ainda há pouco. Ou seja, esse longo sermão de Jesus, que começa aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus vem trazer um consolo para aquele que se encontra angustiado, desesperado, aflito. Então o texto nos diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 3 lições Jesus nos ensina aqui nesse texto. Em primeiro lugar, a primeira lição é: tenha calma. Deus está no controle. Essa é a primeira lição que Jesus ensina aqui para os seus discípulos. Como eu disse, eles estão aflitos, eles estão angustiados, eles estão preocupados. Nós caminhamos bastante tempo contigo, mestre, e agora chegou o momento do Senhor se despedir de nós. O que vai ser das nossas vidas? Nós que vimos tantos milagres do Senhor realizando, e agora chegou o momento do Senhor partir. Essa é a última quinta-feira que os discípulos de Jesus estarão com Ele fisicamente. Mas veja que interessante, meus irmãos.
Porque Jesus começa dizendo assim: não se turbe. Interessante essa palavra aí dita por Jesus. A palavra turbe é a palavra grega tarasso. Tarasso significa agitar, perturbar, inquietar. Jesus está dizendo para os seus discípulos: tenha calma. Jesus está dizendo para nós, por meio da sua palavra: tenha calma. Meus irmãos, as causas que deixam os nossos corações agitados, que deixam o nosso coração perturbado e inquieto, vem de dentro e também de fora. Emanam da nossa mente e também do nosso corpo. Vem daquilo que amamos e também do que tememos. Jesus percebeu a aflição dos seus discípulos e disse para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Crer, meus irmãos, significa confiar. Jesus está dizendo para os seus discípulos: confie em Deus, confie em mim. Percebam, meus irmãos, que o verbo confiar está no modo indicativo e no modo imperativo. Ou seja, Jesus está dizendo: já que vocês confiam em Deus, confiem, continuem confiando em mim. Irmãos, as lutas da vida, os problemas que muitas vezes eu e você passamos, mexem com os nossos corações, nos deixam angustiados, nos deixam perturbados, muitas vezes nos tiram o sono. Ficamos preocupados com os problemas, ficamos preocupados com as lutas. E é nesse momento, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos perturbados, quando o nosso coração está agitado, que o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crede também em Deus, crede também em mim. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, do hino 110A do nosso Nário Novo Cântico. Crer e observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. A ênfase principal deste hino, meus irmãos, é a importância de confiar em Jesus e observar a sua lei. O que traz alegria, paz e bênçãos para as nossas vidas. O hino fala sobre as provações, o hino fala sobre as dificuldades que podemos enfrentar como cristãos. Mas que a comunhão com Cristo nos dá força para perseverar. Jesus está ensinando para os seus discípulos que confiar em Deus e em Jesus trazem bênçãos e alegria para a sua vida, para a minha vida. A intenção de Jesus com essas palavras aqui no verso 1 era trazer paz para o coração temeroso dos discípulos e não focalizar dificuldades. O que nós aprendemos com isso? Às vezes, meus irmãos, os problemas que nós passamos nos deixa tão preocupados que muitas vezes nós focamos mais no problema do que focar em Jesus Cristo. Semana retrasada, eu e o Amaro, nós passamos por isso. Nós fomos aqui no posto para dar entrada ao tratamento dela. E de lá nos mandou para o hospital da maternidade. Chegamos lá, fomos informados que o posto tinha preenchido de maneira errada. E aí começou toda aquela burocracia, que levou dias com isso. E com isso nós ficamos com o coração perturbado, angustiado. Eu lembro que ela não dormiu à noite. Eu também não. Porque nós estávamos preocupados. O que vai ser? Porque nós já passamos há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, por situação parecida com essa. Então
deixou preocupados. Mas é nesse momento, meus irmãos, de angústia, de preocupação, que o seu coração fica cheio de aflição, que o Senhor Jesus diz para mim e para você: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus está ensinando a nós confiarmos nele, tanto nele como no Pai, porque ele está no controle. Ele não perde nada, nada sai do controle e do domínio de Deus. Talvez você chegou aqui essa noite preocupado, angustiado, mas o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: não se turbe o vosso coração. Acalma, eu estou no controle, eu vou trazer um refrigério para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, somente o Senhor pode fazer isso. Está chegando o momento do Mestre, está chegando o tempo de Jesus ir para a cruz, ser crucificado, morrer no seu lugar. Os discípulos estão preocupados. Jesus observa isso, vê isso neles. É por isso que Jesus começa a pregar desta forma, aqui no capítulo 14 de João. Seja qual for, meu irmão, minha irmã, a situação pelo qual você está passando, creia no Senhor Jesus e descanse nele. Essa é a aplicação do capítulo 14 de João até o capítulo 16, onde termina a pregação de Jesus. Depois que Jesus termina essa pregação, diz o capítulo 17 que ele vai orar. E nessa oração, Jesus ora ao Pai em favor dele. Jesus ora ao Pai em favor dos seus discípulos. E Jesus ora ao Pai em favor daquele que viria a crer nele. O que isso significa? Que nós estávamos na oração de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, faz todo sentido o louvor que nós acabamos de cantar aqui. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa razão de viver, Cristo é a nossa alegria, é Cristo quem traz a palavra de conforto para mim e para você. É por isso que ele ensina essas palavras para os seus discípulos. Mas o texto, meu irmão, minha irmã, ele não para por aqui. Nós temos também um segundo ensinamento, uma segunda lição feita por Jesus aqui para os seus discípulos. E a segunda lição é: faça parte da família de Deus. Faça parte da família de Deus. Versículo 2, meus irmãos, e aí eu quero que você preste muita atenção. Talvez você tenha lido o verso 2 e por muito tempo leu ou ouviu pregações a respeito do verso 2, mas eu acredito que você leu e entendeu de maneira equivocada o verso 2. Eu quero explicar o que realmente Jesus está falando aqui, o que realmente João escreveu aqui no verso 2. Versículo 2 diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando lemos esse versículo, a primeira ideia que vem à mente é a imagem de que Jesus realmente fora preparar casas e voltará para nos levar para morar nessas casas. Essa é a impressão que nós temos quando lemos o verso 2. Porém, meus irmãos, quando João, quem escreveu essas palavras ditas por Jesus, ele muitas vezes usa de sinônimos para expressar sentidos diferentes. Por exemplo, a palavra casa aí, no verso 2, é a palavra grega oikia. Oikia é um substantivo feminino, que significa família.
Um outro exemplo que eu quero dar para você, abra a sua Bíblia, em João capítulo 2, versículo 16, para você entender o que realmente esse verso tem a nos ensinar. João capítulo 2, versículo 16, o texto nos diz assim: e disse aos que vendiam as pompas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Essa expressão, meus irmãos, casa do meu pai, neste versículo, é a palavra grega oikos. Oikos é um substantivo masculino que significa casa habitada, edifício. Perceba então, meus irmãos, que são palavras gregas parecidas, oikia e oikos, porém com sentido diferente. Jesus, em João capítulo 2, versículo 16, está reprovando os cambistas judeus que transformaram a casa, o edifício, o templo, em lugar de comércio. Agora abra a sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 53. Veja o que diz aí. João capítulo 4, versículo 53. O texto diz aí: com isto reconheceu o Pai ser aquela, precisamente, a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele em toda a sua casa. A palavra casa, aí em João capítulo 4, verso 53, é a mesma palavra grega que aparece em João capítulo 14, versículo 2. Então a palavra aí para casa é a palavra oikia, família. Ou seja, o texto ele é nesta forma: toda a sua casa, João capítulo 4, verso 53, creu ele e toda a sua família. Toda a sua casa é o sentido figurado, meus irmãos, para refletir a ideia de família. Então, quando Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus não está se referindo a um conjunto habitacional. Na verdade, quando Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas, ele está querendo dizer que nesta comunidade, nesta família, há lugar para todos que creem em Jesus. Entenderam, meus irmãos, como o sentido muda completamente quando você entende o que realmente João está falando aqui no versículo 2 do capítulo 14. Então, meus irmãos, aquele que crê em Jesus, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, que crê no sacrifício de Jesus para a remissão de pecado, fazem parte da família de Deus. A família de Deus inclui todos os discípulos que creem em Jesus Cristo no passado, no presente e no futuro. Fazer parte da família de Deus, meus irmãos, é um propósito que nos leva a pensar em como nós temos buscado nos relacionar enquanto filhos adotados e agora inseridos no corpo chamado igreja. Diante dessa explicação, então eu pergunto: em que momento Jesus foi preparar o lugar para os crentes? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para o texto. Volte lá a sua Bíblia para João capítulo 14, versículo 2.
aqui no versículo 2 diz assim: pois vou preparar-vos lugar. Então a pergunta é: em que momento Jesus foi preparar lugar para os crentes, para você, para nós? A resposta, meus irmãos, é na cruz. Quando Ele se entregou por nós, e aí faz todo sentido, meus irmãos, da terceira lição ensinada por Jesus. A terceira lição é a obra da redenção. Verso 3 diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos? Essa volta dita por Jesus no verso 33 não significa a sua parousia. O que é parousia? Parousia é a forma de falar a respeito do retorno escatológico de Jesus. Aqui no verso 3, Jesus está falando da sua ressurreição e não do seu retorno final. Irmãos, estão conseguindo compreender o que esses versos estão nos ensinando, tanto o versículo 2 como o versículo 3. No verso 2, Jesus está falando de família, venha pertencer à família de Deus. E você pertence a essa família quando você crê no sacrifício de Jesus. E o verso 3 está falando da obra de redenção de Jesus, que será consumada na cruz, no domingo da ressurreição. Quando Cristo for para a cruz e morrer no meu lugar. Então, meus irmãos, para confirmar que Jesus não estava falando do seu retorno final, e sim da sua ressurreição, eu quero que você vá para o versículo 18 e 19 de João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 18 e 19. Veja o que diz aí: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E agora abra sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 19. João capítulo 20, versículo 19. Veja o que o texto diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Quando é o primeiro dia da semana? Domingo. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então, que o versículo 3 de João capítulo 14 e esses versículos que nós acabamos de ler, tanto o versículo 18 e 19 de João capítulo 14, como o capítulo 20 de João, verso 19, está falando da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele aparece, meus irmãos, ele não aparece para o mundo, ele aparece para os discípulos. Abra sua Bíblia lá, volte lá para João capítulo 14, agora versículo 22 e 23. João 14, versículo 22 e 23, olha o que diz aí. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos dele morada. Então, meu irmão, minha irmã, a pergunta que nós precisamos fazer é, o verso ele diz: viremos, mas viremos quando? No dia escatológico?
do retorno final de Jesus? Não. Agora, esse veremos aí está se referindo à ressurreição. No terceiro dia, Jesus ressuscitará. Quando Jesus disse: viremos para Ele e faremos morada, Jesus estava dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade, virão e farão morada naqueles que creem na obra de Cristo, no sacrifício de Jesus na cruz. Este é o significado do versículo 3. Talvez você, por muito tempo, leu esse texto e não tinha percebido dessa forma, tanto o verso 3 como o versículo 2. Por isso é bom, é importante conhecer um pouco das línguas originais do texto bíblico para você entender a forma como o apóstolo João está explicando aqui, tanto a respeito de pertencer à família de Deus e também a respeito da ressurreição de Jesus. Mas, irmãos, o mundo, ele vai ver Jesus. Não agora, quando Jesus ressuscita no terceiro dia e aparece no discípulo. O mundo verá Jesus no retorno final, porque Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: todo olho verá. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra de Jesus aqui, ensinada no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus está trazendo para os seus discípulos uma paz, uma esperança. Não se turbe o vosso coração, tenha calma, continue confiando em mim e no meu Pai. Mas também venha pertencer à minha família. E os discípulos de Jesus vão pertencer à família do Senhor. Por quê? Porque eles creram no sacrifício de Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, foi inserido nessa família de Deus, nesse corpo que é a igreja. E o verso 3 termina então Jesus explicando sobre a obra da redenção, o que traz para mim e para você a esperança. Jesus venceu a morte para te dar a vida eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós não tememos a morte. Por quê? Porque nós sabemos para onde nós iremos e viveremos eternamente. Então, esse texto é um texto que traz esperança. E lembrando os irmãos, esse texto pregado por Jesus aqui em João capítulo 14 aconteceu numa quinta-feira. Na sexta-feira, Jesus é traído. Na sexta-feira, Jesus é abandonado. Na sexta-feira, Jesus é capturado. Na sexta-feira, Jesus vai para a cruz. No seu lugar, morre. Sábado é um silêncio total. E no domingo, o silêncio da morte é rompido pelo brado: Ele ressuscitou. Louvado seja o Senhor por essa esperança que nós temos em Jesus Cristo. Para concluir, este sermão de Jesus, de João capítulo 14, traz para nós essa esperança, a esperança do nosso Redentor. Aconteceu numa quinta-feira. Na sexta-feira, meus irmãos, aquelas mesmas pessoas que gritaram no domingo passado: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Na sexta-feira, essas pessoas vão gritar: crucifica, solte Barrabás. É isso que vai acontecer. Aquelas pessoas que gritaram Hosana, que sacudiram a folha de ramos, na sexta-feira vão dizer: crucifica e solta Barrabás. Meu irmão, minha irmã, Jesus morre na sexta-feira e ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana, para nos mostrar que a nossa esperança não é vã. Se você está aqui
você entendeu o Evangelho, creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, creia, meu irmão, minha irmã, que as lágrimas derramadas dos seus olhos serão enxugadas. Jesus, o Rei da Glória, ressuscitou para trazer para mim e para você a vida eterna. Que Deus nos abençoe.